Salve, rapaziada, Vitinho do Pré-Live Bets aqui. Estamos falando hoje, já no dia 25, tá? Sexta-feira. Vou passar um pouco sobre o que aconteceu aí na nossa quinta-feira, né? Já começamos aí com o nosso head no Corinthians contra o Racing. Eu acreditei ainda que ia bater essa daqui, odd 1,90, odd muito boa. Porém, mano, o Corinthians ramelou demais aí. Nossa, 2 vacilos de defesa. No segundo gol dos caras ainda não é que foi vacilo de defesa, foi um gol bonito, né? Mas tipo, dá raiva. Você como torcedor dá raiva, né? Felizmente não bateu, mas pra nossa sorte, o Vascão tava lá com a sua odd 1,80, 25 voltou 45, ajudou bastante a gente. A odd do Chelsea também, vitória a 1,61 pro Chelsea ganhar do Panathinaikos. Primeiro tempo 1-0, depois foi 4-1 o jogo. Deixa eu ver, inclusive, peraí, colocar aqui em futebol, dar uma olhada se finalizou 4-1 mesmo ou eu viajei e comi bola. Deixa eu ver, 4-1, tá certo, 4-1. E eu já vou aproveitar aqui para entrar no outro jogo que eu fiquei triste. O outro jogo que me entristeceu. Beleza, né? Então aqui o Chelsea garantiu um lucro pra gente. 25 voltou aí na odd 1,61, 40 e 39. Tivemos aí mais de 2,5 gols também no jogo de Panathinaikos e Chelsea. Eu acreditei bastante nessa também. Coloquei 25 numa odd 1,61. Podia ter utilizado o Chelsea como a minha aposta de segurança ontem, mas eu preferi arriscar em outras duas, diga-se de passagem, que causaram uma dor aí no bolso, né? Eintracht Frankfurt contra Rigas FS, mano. Frankfurt ganhou, mas não foi mais de um gol no jogo, foi 1-0, cara. Contra o time do Rigas é bizarro, foi só 1-0. Roma um empate, beleza. E se eu não me engano, o time do Roma um empate aqui, eu acho que empatou. Peraí, que agora eu já tô esquecido, mano. Peraí. Roma, cadê? Passou? Aqui, ó. Roma empate, ganhou de 1-0, tá. Vitória de 1-0 da Roma. E mais de 0 gols para o time da casa em Atlético Bilbao e Slavia Praga. E esse aqui eu acho que foi só 1-0 mesmo. Deixa eu ver. Atlético Clube, 1-0. Então tá bom. Aqui tivemos algumas previsões boas, com exceção desse mais de um gol aqui no Frankfurt. Não dá para entender como eles não fizeram mais do que um gol, né? Tivemos ainda na triplinha de Panathinaikos e Chelsea, né? Empate ou Chelsea, mais de um gol no jogo, mais de 1,5 no jogo de Fenerbahçe contra Manchester United. Rangers um empate no jogo de Rangers contra o FCSB. 4-0 pro Rangers, 4-0 pro Rangers. Porto ganhou também. No jogo de Fenerbahçe e Manchester, o over 1,5 bateu e parou por aí. Eu achei até que teria vindo mais gols, mas ficou no 1-1 mesmo. E a nossa principal, que foi Lyon e Tottenham. Coloquei aí Lyon para ganhar, coloquei Tottenham para ganhar. O Tottenham fez o dever de casa de maneira magrinha, 1-0 apenas. E o Lyon, cara, olha que bizarro isso aqui, velho. O time do Lyon jogou em casa contra o time do Besiktas, que tava aí na lanterna, e ele conseguiu chutar 30 vezes. Dessas 30 vezes no gol, quer dizer, geraram grandes chances de gol 6, se eu não me engano foram 9 finalizações no gol, 6 geraram grandes chances de gol e não conseguiu converter nenhuma. E em 12 finalizações, com 3 sendo grandes chances de gol, o Besiktas foi lá e meteu 1-0. A nossa aposta, nem se fosse empate anula, se eu tivesse tentado ir bem mais safe, não ia dar certo, a gente acabou ripando. Então perdemos com o Frankfurt e perdemos com o Lyon, perdemos R$150, beleza? Então agora a gente vai fazer de uma outra maneira aqui as nossas calls e as nossas análises para os jogos, né? Então eu preparei uma planilhinha, vou trabalhar um pouco mais nela ainda, mas depois eu compartilho ela com vocês também. Temos aí o meu mês, como eu tô começando agora na análise do dia 25, né, para essa sexta-feira, então eu não coloquei nada do que estava antes, beleza? Pensa que teve gente que perdeu muito mais apostando no Corinthians. É verdade. Eu perdi só R$25, graças a Deus, né, mano? Fiz a fezinha ali no Corinthians. Então vamos lá. A gente tá colocando aqui uma banca inicial de R$1.000, tá bom? Estamos colocando o valor de unidade em R$10, beleza? Então toda vez que eu falar com vocês aqui, a gente vai falar como unidades. A minha unidade é representada por R$10, uma unidade. Eu tenho 100 unidades para gastar, né? Pra gente poder fazer o nosso investimento. E depois o objetivo é a gente fazer um controle dia a dia e mês a mês para saber quanto que a gente tá no PL, Profit Loss, tá? Então seria, vamos lá, a gente começou aqui, ó, com 100 unidades. Vamos terminar o mês de outubro com quantas unidades? 103, 115, né? 115 acho que é muito pela quantidade de dias. Mas
Ganhar, o importante é a gente estar no lucro, né? Que é o que a gente está buscando aqui fazendo essas análises. Depois eu compartilho com vocês, vou trabalhar um pouco mais nela ainda, ver o que eu posso adicionar, o que pode facilitar, o que eu posso fazer uma automação nela. Depois eu divido ela com vocês. Outra coisa, tá com quem tá no Instagram, aproveita para seguir lá, Vitinho Bet, beleza? Eu criei um perfil no Instagram só para eu compartilhar a parte das análises. Lá tem o link pro meu canal do Telegram, então eu peguei um canal do Telegram também, aonde eu fiz um monte de análise bonitinha, tudo bem detalhado com as coisas que eu achava. Infelizmente a primeira que eu postei, que foi a do Lyon hoje, deu ruim, né? Já para começar com daquele jeito. Deu ruim, porém eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aí daqui para frente. É só a gente ir com calma. Pra amanhã, mano, a grade de sexta-feira é horrorosa. Isso é um bom sinal, quer dizer que no final de semana vai ter uma grade boa. Inclusive, dia 26, sabadão, tem Real Madrid e Barcelona. Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês. Melhores ligas, daqui a 24 horas. A gente tem Série B, Avaí, Vila Nova, Goiás e Amazonas. Eu não assisto, não posso opinar e apostar aqui nesse jogo, tá bom? Em Leicester e Nottingham Forest. Beleza, a odd favorável aí pro time do Nottingham Forest, mas ainda assim com muitas dúvidas no mercado. A gente tem dois times de meio de tabela ali que estão bem próximos. O Nottingham Forest em 8º, 13 pontos. O Leicester em 14º, porém com 9 pontos. A diferença não é grande, tá? A diferença não é grande. E o Leicester ainda vem de 2 vitórias seguidas, enquanto o Nottingham Forest ele vem aí de uns resultados mistos nas últimas 5 partidas. Bastante gol marcado, bastante gol sofrido por parte do Leicester. O Nottingham Forest um pouco menos. Vamos dar uma olhada aqui. Mais do que 2,5 gols em 5 dos últimos 7 jogos para ambos e menos do que 4,5 cartões na série frente a frente, tá? Do que a gente tá falando. Se a gente for falar nas sequências de equipe, menos de 2 gols e meio pro Nottingham Forest em 8 dos últimos 9 jogos. Cara, é bem difícil a gente conseguir fazer alguma aposta assim que possa valer a pena. A série frente a frente, com exceção do confronto de 2023 e 2024, depois volta bem para trás lá quando eles estavam se enfrentando pela segunda divisão, né, da Inglaterra. Então não vale a pena comparar. Em 2022 o Leicester ganhou de 4-0, em 2023 o Forest ganhou de 2-0, mas fora isso, faz muito tempo, não dá pra gente comparar isso. Aqui pela Premier League nos jogos atuais, a gente tem a equipe do Leicester ganhando de 3-2 do Southampton, ganhando de 1-0 apenas do Bournemouth, perdendo de 4-2 do time do Arsenal e ainda meteu 2 gols. Isso é um ponto importante, tá bom? É um ponto importante pra gente pensar aqui, em casa marcou um gol, fora de casa nos últimos 3 jogos marcou 5 gols como visitante. Talvez aí seja uma interessante colocar talvez um golzinho do Leicester, não sei quanto tá pagando, a gente pode dar uma olhada daqui a pouco. Pela EFL Cup empatou com o Walsall, pela Premier League empatou 1-1 com o Everton em casa também, ou seja, marcando gol em casa sempre, mesmo perdendo para Aston Villa, perdeu marcando gol. É uma opção interessante. O Nottingham Forest como visitante empatou com o Chelsea, empatou com o Brighton, ganhou do Liverpool de 1-0, essa vitória aqui eu lembro, apostei no Liverpool e mamei, né? E aqui ganhou do Southampton de 1-0 também. Não sei o que a gente pode esperar dessa equipe do Nottingham Forest, cara. Mas eu talvez apostaria, se fosse para colocar uma unidadezinha só no gol do Leicester. Qual que é o problema? Talvez isso aqui pague muito pouco, né? Vamos dar uma olhada aqui qual que é a precificação, intervalo, total de gols para o Leicester, pagando 1,36. 1,36 por um gol em casa do Leicester. Vamos colocar aqui, a gente vê se a gente acha alguma coisa para colocar nesse bilhete, beleza? Enquanto isso, a gente vai para os outros jogos, né? Amanhã tem um jogo bem interessante, que eu acho que talvez a gente consiga colocar alguma coisa aí. Não vou falar sobre a Championship, que Portsmouth e Sheffield eu não acompanho. Espanhol e Sevilha. Esse jogo aqui pode ser um jogo interessante. O time do Espanhol vem da segunda divisão agora. O time do Sevilha veio de uma campanha bem ruim na temporada anterior. E nessa temporada atual eles ainda não se encontraram, tá? Mas se eu fosse colocar um favorito, mesmo estando fora de casa e com essas odds aqui bem surreais, né, de 2,40, eu iria pelo Sevilha.
Eu acho que o Sevilha tem muito mais futebol que o Espanhol, por mais que o Espanhol tenha alcançado aí a primeira divisão agora. Não acho que esse time do Espanhol seja bom também. Do Sevilha também não é lá essas coisas, né? Mas acho que dá para entender, né? O time do Espanhol ele ainda está se estruturando para disputar a primeira divisão, e o time do Sevilha ele já é um time mais consolidado, mesmo que em má fase. Nessa temporada ele está aqui em 13º colocado, né? Melhor do que no anterior, que ele estava lá brigando para não cair. O time do Espanhol está aí com 10 pontos nos últimos nas 10 rodadas de campeonato que teve. O time do Sevilha com 12. Vem aí uma vitória apenas para o Espanhol nos últimos 5 jogos, que foi em casa contra o Mallorca. Um adversário interessante, mas sofreu gol. Importante a gente prestar atenção nisso, beleza? O Sevilha ganhou do Valladolid 2-1 em casa, ganhou do Betis 1-0 num clássico, tá? Isso aqui é um clássico, em casa também. Perdeu pro Barcelona 5-1, mas marcou gol fora de casa. Tem um empate aqui contra o time do Athletic Bilbao, que é um time muito bom também, fora de casa, marcando gol. Então isso é muito importante da gente prestar atenção. E contra o Deportivo Alavés, marcando gol também fora de casa. Perdeu de 2-1, mas marcou gol em todas. É uma odd que a gente poderia buscar. Empate o Sevilha, talvez aí um hipótese dupla com vitória de um ou outro, mas eu iria de gol do Sevilha. O duplo hipótese aqui com empate o Sevilha tá pagando 1,40. Vitória de um dos dois lados tá pagando 1,33. Aqui se der empate, acabou para nós, né? E aqui se por acaso o Sevilha perder, acabou também. Eu iria num gol do Sevilha, pagando 1,33 também. Mesmo sendo fora de casa, a gente viu que eles estão marcando o gol fora de casa em todos os jogos, inclusive contra times muito bons, né? Por que não contra o Espanhol, que é um time que tá aí na parte de baixo da tabela, inclusive abaixo deles, né? Odd 1,33 vai dar uma múltipla interessante aqui, com um gol do Leicester e um gol do Sevilha, pagando 1,81. A gente pode falar aqui então agora nas nossas unidades, né? Eu tô pensando em colocar nesse jogo 2 unidades, ou seja, para mim R$20. Voltaria a 36, beleza? Então vou fazer uma betzinha aqui com 2 unidades, tá bom? Vamos dar uma olhada no que tem mais ainda para os próximos, nos outros jogos, né? Nos outros campeonatos. A gente tem Liga Portugal, Casa Pia, Nacional, Santa Clara, Gil Vicente, não. Ligue 1, Rennes contra Le Havre, não sei falar o nome desse time, nunca vou saber, não sei. Mainz contra Borussia Mönchengladbach, cara, eu não acompanho esses 2 times, fica bem complicado de eu fazer qualquer tipo de previsão aqui. No Udinese e Cagliari, também não sinto confortável em fazer nenhum tipo de análise. Perdão. Não me sinto confortável fazendo nenhum tipo de análise também nesse jogo. São times que eu não acompanho. E por incrível que pareça, acho que é porque é gordo, né? Mas eu acompanho o Como. Eu tô acompanhando porque esse time tá um time bem badalado, né? Mesmo jogando em casa, o Torino aí que vem de 4 derrotas seguidas. E o Como vem de um empate, uma derrota, e teve uma vitória também, que se eu não me engano foi contra o Atalanta. 2 vitórias, uma contra o Atalanta e a outra jogando em casa também. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem... Nossa, olha o time do Torino. Quantos jogadores ausentes, né? Se esses jogadores aqui, eles são titulares, né? Eu não sei, tá? Eu não acompanho esse time do Torino. Porém, o time do Como eu acompanho bastante. Tem o Cutrone, tem o Nico Paz. E talvez seja aqui que eu vou fazer a minha entrada, tá? Com o Nico Paz, a gente vai dar uma olhada agora no perfil dele aqui, beleza? Mas você já consegue ver, marcou gol no jogo contra o Parma. Marcou gol aqui. Aqui foi Argentina e Bolívia, meteu gol também. Aqui, meteu gol não, acho que é assistência, eu acho. Como e Verona deu assistência também. Napoli e Como 3-1 pro Napoli. Aqui já não tá mais mostrando o jogo do Atalanta, mas a gente pode dar uma olhada. O Sérgio Roberto vai estar fora. Interessante. Vamos lá, Torino 11 pontos nas 8 rodadas. O Como vem aqui na 14ª posição com 9 pontos. Então a diferença não tá tão grande assim. Os times estão performando mais ou menos igual. A única diferença é que, como fica difícil para eu apostar, por mais que esse time aí do Como ele venha marcando, olha só, como visitante, marcou contra o Napoli, marcou e ganhou do Atalanta, que foi aquele jogo que ferrou uma das apostas aí que eu fiz. Só não marcou contra o Udinese, mas marcou contra o Cagliari. Não marcou contra a Juventus, mas tudo bem, a Juventus aí tá vindo muito forte, né? Então eu acho que é o seguinte, um gol do Como
é interessante. E principalmente finalização ao gol do Nico Paz, beleza? O Nico Paz, ele é do Real Madrid, se eu não me engano ele tá emprestado lá no Como. E é um jogador que ele tem aquela característica de chutar de longe, chutar de fora da área. Então, olha, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, chutes realizados por jogo. Ele tá fazendo uma média de 3 chutes por jogo, tá? No campeonato italiano. E chute no gol, uma média de 1 chute por jogo, tá bom? Fez um gol e, se eu não me engano, foi o gol contra o Atalanta. Eu acho que a gente pode até olhar aqui, ó. Ah, não, ele não fez nesse daí. Acho que ele deu assistência. Deu assistência. Mas ele é um garoto que chuta bem, chuta de fora da área. Vi algumas análises também por fora. O time do Torino é um time que normalmente tem uma qualidade defensiva e não tem muito gol no jogo dele. Então pode ser interessante não apostar no over goals e sim no under goals. Mas como fica difícil para eu analisar esse jogo, como eu não acompanho tanto o Torino, eu acho que uma finalização do Nico Paz seja mais interessante pra gente. E talvez um golzinho ali da equipe do Como. Olha só, jogador chutes a gol, Nicolas Paz pagando 1,44. Beleza? Pra gente tentar chegar numa odd um pouco mais interessante, às vezes seria legal colocar ou o golzinho do Como. A gente pode ver quanto que tá pagando aqui pro Como fazer um gol. A odd ficaria em 1,80. Bem interessante também essa odd. Ou se não, a gente pode avaliar como que está sendo a equipe do Como em relação a escanteios ou alguma outra métrica aí que a gente possa usar na nossa análise. Como vem em 5 dos seus últimos 6 jogos com menos do que 10,5 escanteios. A gente pode tentar dar uma olhada aqui na equipe, principalmente como visitante. Vamos lá, nas estatísticas da equipe. Escanteios por partida, em média 4. Vamos ver quanto que a Bet365 está colocando aqui para a equipe do Como. Qual é o mínimo? Olha só, se a equipe do Como tiver 2 escanteios nesse jogo, a gente já consegue uma odd de 1,53. Se fizer 3 escanteios, a gente vai para 1,75. Eu acho que eu vou apostar nessa daqui com uma unidade apenas, beleza? Uma unidade apenas. A gente vai colocar em gol da equipe do Como, Nicolas Paz dá um chute a gol e pelo menos 3 escanteios no jogo, ou seja, over 2 cantos, tá? Dá uma odd 2,2, a gente vai colocar aqui uma unidade e com isso eu vou, beleza? E essa seria a minha aposta para amanhã. Talvez já não é um pouco da minha especialidade, porque eu fico bem mais focado nas ligas europeias do que no Arabão, né? No Arabão. Mas ali amanhã tem um jogo que é interessante e normalmente aí vão ter pessoas que vão querer apostar. Tem aí o Al-Kholoud, não sei se é assim o nome, mas vai jogar contra o Al-Nassr, tá? A vitória simples do Al-Nassr tá pagando 1,30. Se você for olhar falando de investimento, de nível de equipe, né? O time do Al-Nassr tá ali em terceiro colocado. Se eu não me engano, vem de 2 empates. Eu acho que um empate é contra o Al-Ahly, que é o outro que a gente vai falar. E deixa eu ver aqui, que acho que talvez contra o Al-Hilal também. Deixa eu ver. Ou não jogou ainda? Acho que ainda não jogou contra o Al-Hilal. Tá, beleza. E aqui vai pegar um time que tá lá perto da lanterninha do campeonato, tá em 15º, fez só 5 pontos nos 7 jogos, enquanto o Al-Nassr vem aqui com 16 gols, apenas 4 sofridos, marcando aí em todos os seus jogos, ganhando de 3-0, ganhando de 2-0, ganhando de 3-0 também, ganhando de 2-1 mesmo fora de casa. Então ele vai pegar um time de baixo orçamento, um time de baixa qualidade em relação aos elencos. Tem aqui o mais de 2,5 gols. Al-Nassr como primeiro a marcar ou vencer o primeiro tempo. Tem algumas opções interessantes. Vitória do Al-Nassr também é uma opção interessante. E a principal de todas, se por acaso, ainda não saiu a escalação, mas se por acaso tiver gol do Robozão é um pecado você não apostar. Tá pagando 1,5 nesse momento. Eu vou colocar 10 reaisinhos, uma unidade, beleza? Qual que é o ponto? Se ele não jogar, anula. Porque como ele jogou nesse meio de semana aí, que foi pela Champions Asiática, né? Inclusive marcou gol.
Se ele não jogar, como ele jogou nesse campeonato, talvez ele descanse amanhã. Se ele não sair para descansar, a gente tem uma grande chance do Cristiano Ronaldo marcar. Ele está em busca dos 1000 gols, né? Se por acaso ele não começar jogando, a gente tem a aposta anulada, volta esses R$10 sem perigo nenhum pra gente. Então, uma unidade aqui apostado. Beleza? Além disso, temos a probabilidade aí de over goals. Então, o over 2,5 tá pagando 1,44. Over 1 tá pagando 1,12, tá bom? E também a gente pode combinar com a vitória simples. Tem o time do Al Ahly que vai jogar contra esse Al-Aqdoua aí, não sei falar o nome desse time também, mas o Al Ahly vai jogar em casa, é um time aí que tem também um bom investimento, tá na parte de cima da tabela, não tá se encontrando, é um time um pouco mais safado, mas que tem bons jogadores e vai pegar o vice-lanterna e aí tá jogando em casa. Então tem também a possibilidade de vitória aqui. Eu acho que uma duplinha com over 1,5 no jogo do Al Nassr e vitória do Al Ahly é interessante. Vamos ver os resultados aqui. O Al Ahly contra o Al Nassr foi empate, jogando lá na casa do Al Nassr. Ganhou em casa contra o Damak, perdeu fora de casa, perdeu em casa pro Al Hilal, mas não é demérito, o Al Hilal tá passando a piroca em todo mundo, né? É o melhor time disparado lá. E ganhou fora de casa do Al Khalej, que esse Al Khalej tá aqui, ó, em 10º colocado. Ou seja, é um time interessante, né? Um time interessante. Ainda mais jogando em casa, na frente da sua torcida, pode ser que a vitória seja uma boa opção para nós. Então, o que eu faria aqui para a gente conseguir colocar? Vitória do Al Ahly, vitória do Al Nassr, ou então over 1,5. Se eu colocar o over 1,5, a gente vai para 1,50 de odd de novo. E eu posso colocar mais uma unidade aqui, tá bom? Não sei se eu vou... Não, quer saber? Eu vou colocar a vitória do Al Nassr também. Já coloquei ali o gol do Robozão na odd 1,5. Então vamos aqui, ó. Odd 1,73. Al Ahly, Al Nassr. Colocando uma unidadezinha aqui. 10 volta 17, tá bom? Por que eu não tô fazendo mais aquelas apostas de R$100 e tudo mais? Porque eu quero começar a trabalhar com um foco bem grande na parte do controle de unidades, beleza? Então aqui eu vou começar a registrar tudo bonitinho. Além do mais, eu passo as minhas análises lá no canal do Telegram, beleza? Para amanhã, a grade realmente tá muito ruim, cara. Então eu tô fazendo algumas entradas, não é nem forçado a fazer entradas. É que são algumas oportunidades que tem até que interessante aqui e que eu acho possíveis. Igual essa daqui do Leicester contra o Nottingham Forest e do Espanhol contra o Sevilla. Por isso que eu inclusive coloquei 2 unidades, tá? Mas nessas outras aqui, é pra gente tentar fazer um truquinho com algumas coisas que podem realmente bater no jogo, tá bom? Então a gente vai finalizando por aqui. Temos essas 4 apostas para amanhã. Vou preencher minha planilhinha bonitinho depois. E lembrando que você aí pode entrar lá no @VitinhoBet, tá lá no Instagram. Tem o linkzão para você colar no meu canal do Telegram, onde eu vou compartilhar o link desse vídeo para você assistir no YouTube também. Aproveita você que tá aí pelo YouTube, já deixa o likezão, se inscreve no canal e faça suas apostas aí com sabedoria, beleza? Tem que analisar bem só o que você pode perder. Lembrando que isso é só para maiores de 18 anos, ok? Tamo junto. Cupom jogando na Bet365 no seu primeiro depósito ou pelo linkzão que tá aqui na live, você já fortalece demais o canal. Beleza? É nóis, rapaziada. Tamo junto. Falou.